Olá, valiosas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para você olhar para dentro, sem deixar de olhar para o alto. Hoje nós vamos falar sobre vencer o pessimismo. E se der errado? Essa frase já passou pela sua cabeça? Passa muito? É uma pergunta que você costuma fazer diante das situações? Vamos falar hoje sobre vencer esse pessimismo. A palavra pessimismo, a etimologia da palavra, vem de o pior. Nada mais é do que a tendência que temos para ver e julgar as coisas pelo lado mais desfavorável. Esperar sempre o pior. Aquilo que é muito falado hoje em dia, olhar o copo sempre vazio. Quando algo muito bom acontece, a gente às vezes já fica preocupado com medo de vir algo pior. Eu não sei se você já ouviu, mas na minha infância eu ouvia muito isso, Se a gente estivesse rindo muito, muita gargalhada, aí às vezes algum adulto falava assim, tá rindo demais, hein? Vai bem dormir chorando. E aí me dava até medo de rir e de se alegrar, porque parece que era algo ruim, Não posso me alegrar muito, porque senão algo ruim vai acontecer. E às vezes a gente traz isso para nossa vida, A gente é tomada de medo. Às vezes a mãe que acabou de ter uma das grandes alegrias da vida dela, é de conhecer ali o seu amado filho, é tomada de um medo absurdo e uma grande preocupação, que faz ela pensar que algo pior pode acontecer e leva ela a levantar várias vezes à noite para checar a respiração da criança. Mais uma vez, toda aquela alegria é tomada e pausada pelo medo do pior. E se eu falhar? E se eu me frustrar? E se não der certo? E se eu me decepcionar? E aí, Grace, o que acontece? A amiga recebeu uma promoção, teve uma notícia boa, aí você pensa logo, mas agora você sabe que o trabalho vai ser maior, Talvez você nem seja a pessoa que fala, mas você pensa, Deus conhece seus pensamentos, querida. Talvez o marido diz assim, amor, vamos trocar o carro, vou comprar um carro melhor. E você pense, o IPVA. Pense aí, eu quero que você pense na sua área sensível, porque às vezes a gente é muito otimista em muitas coisas, a gente é otimista quando alguém fala, nossa, eu tenho uma oportunidade, vou aproveitar essa oportunidade. Você fala, nossa, vai lá, que Deus abençoe, vai dar tudo certo, acredite, não sei o quê. Mas na sua área sensível, você não acredita que vai dar certo. Você costuma olhar e perceber por uma perspectiva pessimista. Você, de certa forma, tem esperado o pior acontecer nessa área sensível. Então, pense aí nessa área sensível. E talvez você me diga assim, Grace, eu não sou pessimista, eu sou realista. Muitas pessoas falam isso, Então vem comigo aqui, vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre esse assunto. A gente vai relembrar hoje aquela missão de reconhecimento da terra de Canaã, onde Moisés enviou alguns homens para avaliar a terra. A história passa lá em Números 13. A primeira coisa que Moisés pede, para avaliar a situação, avaliar o campo, E ele traz uma percepção muito legal que ajuda a gente a, de fato, avaliar a realidade, Que é avaliar com base em 2 polos. Então, Moisés pede para checarem, se o povo é forte ou fraco, se tem muito ou pouco, se é bom ou ruim. É sempre 2 polos, Se a cidade é fortificada ou sem muros. Isso é muito bom para a gente avaliar a realidade. A gente só precisa cuidar do como a gente interpreta essa realidade. Porque sim, o povo veio e disse, olha, o povo lá é forte, a cidade é fortificada, tudo mais. Até aí era a parte realista, é o ser realista, tudo certo, é o relatório ali que eles entregaram. Só que depois de dizer todos os pontos, o que acontecia de fato, como que era, que o povo era forte, tudo, mostrar a realidade, eles começam a trazer a interpretação dessa realidade. E é aí que está o cuidado.
Porque eles vêm e falam, também vimos o que nos causa medo. E começaram a falar dos povos que os assustavam, os homens grandes, gigantes, que causavam medo neles. A partir daí já entra a comparação, porque aí você já pensa assim, fulano não conseguiu, ou então fulano é mais forte, que foi a preocupação deles. Fulano disse que não dava, eles são mais fortes que a gente. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque aí entra um perigo, que é o que a gente chama de uma distorção cognitiva, que é chamada catastrofização. Nada mais é do que desenhar um pior cenário. E não só desenhar esse pior cenário, acreditar e vivenciar isso. Porque a partir do momento que a gente começa a desenhar esse cenário, nosso cérebro entende que a gente está vivendo aquilo. Então, seu corpo todo age como se de fato você estivesse em perigo. E aquele cenário todo catastrófico que os homens relataram ali para o povo, de que vai ser terrível, eles vão destruir a gente e tudo mais. Era a forma como eles se enxergavam diante desse problema. Como a gente tem se enxergado diante dos nossos problemas? Uma das coisas que a gente precisa atentar muito é os pessimistas, eles, além de se enxergar incapazes de vencer aquela batalha, eles buscavam botar medo em todos. É grande demais para nós. Enquanto Caleb se viu vencedor. Ele disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Olha a percepção como muda. A realidade era a mesma para todos. Mas a interpretação dessa realidade muda para quem é pessimista e para quem é otimista. Um ponto muito importante é a gente começar a identificar e dar nome aos pecados. Porque quando nós trazemos essa interpretação pessimista, a gente corre riscos de pecar em algumas áreas. E não amando os nossos irmãos, aterrorizando eles, né? De dizer, olha, toma cuidado, porque o PVA desse carro é caro. Olha, toma cuidado, olha, tu foi promovido para liderança no trabalho, olha, agora tu sabe que não vai ter tempo, né? Tu sabe que vai ser corrido, tu sabe que vão demandar mais de ti, tu vai ganhar mais, tu vai trabalhar mais e ganhar menos. A gente acaba minando murmuração na vida dos nossos irmãos. A gente deixa de amar nossos irmãos aterrorizando eles. A gente deixa de cumprir os planos de Deus por medo, por pintar esse cenário que vai ser caótico, por não confiar no poder de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado. A catastrofização produz estresse, adoece o nosso corpo, como eu falei. O nosso corpo entende que a gente está vivendo esse cenário caótico que a gente está desenhando. Como se de fato ele estivesse acontecendo, a gente estivesse desesperado e em perigo. E além do mais, a gente está tentando convencer a todos desse cenário negativo, com o intuito disfarçado de proteção. Não é para proteção de todos, eu preciso deixar claro que isso aqui não vai dar muito ruim. E a pessoa precisa saber, para proteger, eu preciso abrir o olho das pessoas sobre isso. Sempre vem disfarçado de proteção. A gente precisa tomar muito cuidado para não causar pânico nas pessoas. A mídia costuma muito fazer isso, usar muito essa ferramenta, né? Causar pânico nas pessoas, para dizer, não, a gente está protegendo você, trazendo essa informação. E quando por trás está causando pânico, está pintando um cenário assim absurdo, deixando as pessoas mais ansiosas, mais desesperadas, o que não leva a nada saudável. Mas o que sustenta esse pessimismo, Grace? O que está por trás? O que está alimentando esse meu pessimismo? Como que eu lido com isso, né? O que nos leva a essa fuga? Porque entenda, a gente está diante de uma situação. Lembra que eu falei, tem uma realidade, tá? A realidade às vezes não é a melhor possível. Eles foram lá e viram, pô, o povo é forte, a cidade é fortificada, eles são muitos. O que a gente faz, né? Então, assim, a realidade era essa, era a realidade, não é uma realidade muito fácil. E aí, diante dessa realidade, a gente tem duas opções, lutar ou fugir. O pessimismo, ele vai criar todo esse cenário de catastrofização, de aterrorizar, com o intuito de te proteger, para dizer assim, não lute, fuja desse desafio.
E o otimismo, ele vai te ajudar a lutar. Caleb disse: subamos e tomemos posse da terra, certo que venceremos. Tomemos, isso demanda energia, subir, tomar, vencer. Isso demanda energia, isso demanda luta. Agora vem comigo ver por que talvez você esteja identificar, por que talvez você esteja dentro desse ciclo de pessimismo. Primeiro ponto, preguiça. Provérbios 22:13 diz: o preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Pintou a cena de que tem um leão lá fora e eu não posso sair porque tem um leão lá fora. A gente pinta o cenário, uma cena catastrófica de que, bicho, eu não posso sair de onde eu tô porque lá é brabo. Nossa, a gente não pode sair daqui porque o povo lá é muito forte. E aí a gente usa algo para justificar nossa preguiça. Por quê? Porque a gente não quer lutar com o leão. A gente não quer batalhar. A gente quer o fácil, a gente tá com preguiça. Isso tem nome. É preguiça. Cuidado. Às vezes só não queremos gastar energia lutando e criamos cenários para sustentar nossa preguiça. Gente, eu sei bem o que é isso, porque eu sou a pessoa que eu gosto de paz, entendeu? Então, tudo que demanda muita energia, muita luta, assim, não é uma coisa que me atrai muito. E é uma coisa que eu tenho aprendido há alguns anos com o Senhor, de que a luta faz parte da vida, a batalha faz parte da vida. Às vezes a gente precisa estar em movimento, agir, e que preguiça é pecado. Às vezes a gente esquece isso também, né? E a gente cria cenários para sustentar nossa preguiça. Um outro ponto é a covardia, que nada mais é quando tem a ver com a falta de coragem, né? Na realidade é a cauda baixada, a origem da palavra covardia, né? Cauda baixada. Então, imaginei um cachorro com a cauda, com o rabo dele para baixo, entre as pernas, que a gente chama, né? Covardia. Josué 7:3 diz: todo o que estiver tremendo de medo pode ir embora. Referindo aos homens que estavam com Gideão, né? Na hora de separar, ele falou: quem estiver tremendo de medo, sai. Vai embora. Ou seja, os covardes. 2 Timóteo 1:7 diz que temos um espírito de poder e não de covardia. Não foi para covardia que o Senhor nos mandou. Provérbios 31:17. Lutar dá trabalho, dói. Diz ela está sempre disposta e não foge do trabalho pesado, né? De qualquer trabalho, do trabalho pesado. Então a mulher ela não foge da luta. Lutar dá trabalho, dói, pesa. É difícil, é ralado. Mas Deus nos chama para estarmos dispostos e não fugir do trabalho pesado. Em Juízes 1:9 diz: seja corajosa. Isaías 41:10, eu estou com você e sou o seu Deus. A gente não tem por que se acovardar. Um outro ponto que pode estar sustentando seu pessimismo é a baixa autoestima. A gente esquece quem a gente é e principalmente quem Deus é. Deuteronômio 31:6 diz que Ele vem com a gente. Em Salmos 18:29 diz: com teu auxílio eu posso atacar uma tropa. Com meu Deus eu posso transpor muralhas. A gente esquece essas verdades. A gente esquece do poder que está na nossa vida através de Jesus. O poder que a gente tem através de Jesus para vencer as batalhas. Moisés não se achava capaz, Gideão também não. Mas eles não foram vencidos pelo medo. Eles depositaram o medo deles nas mãos daquele que é todo poderoso. E Deus agiu apesar do medo deles. Usou eles apesar do medo deles. Então a gente precisa lembrar e voltar o nosso
valor e a nossa percepção sobre nós mesmos, alinhar ela com quem a gente é e principalmente com quem Deus é na nossa vida. Um outro ponto que pode estar alimentando esse pessimismo é o orgulho, de achar que meu plano é melhor que o de Deus. Às vezes somos pessimistas porque não queremos algo, ou achamos que o plano de Deus não é tão bom, ou vemos como um pai com um cinturão na mão, sabe? E a gente não quer para onde ele está indo, para onde ele está nos levando. E aí eu pinto um cenário de que não vai dar tudo errado, não vai dar certo, não vai dar bom, porque eu acho que o meu plano é melhor do que o de Deus. Não, isso aí não é de Deus. Ei, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quantas vezes a gente acha que é porque a gente tem que lutar ou porque vai exigir algum nível de esforço nosso, a gente acha que não é de Deus. Ah, não é de Deus, que pode ser que dê errado, porque eu vou precisar lutar muito, porque tem desafio. Eu acho que não é de Deus, porque o que é de Deus tá tudo certo, nada errado. Não, tem batalha. O que não faltou foi luta. É lutas descritas na Bíblia que foram vencidas. Ou seja, alguém precisou ir lá e lutar. Deus usou pessoas para lutar. E Ele permitiu vencer. Em Números 14:4, o povo no deserto, diz: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. A raiz disso é mágoa de Deus. Porque Ele permitiu você sofrer alguma perda lá atrás e você tornou esse o seu escudo. O povo disse: escolheremos um chefe, faremos a nossa própria vontade e a gente vai voltar para o Egito. Às vezes é mágoa, não de alguém, mas de Deus. Porque Ele permitiu alguma coisa difícil passar lá atrás, você usou isso como escudo e você espera que tudo que vier de desafio vai ser difícil, vai ser devastador. E aí você imagina que vai ser tão terrível como foi alguma situação muito desafiadora que você viveu lá atrás. Mas você esquece que com Deus você venceu essa situação. Foi difícil, foi muito difícil, imagino que foi. Mas a gente fica usando isso como régua e achando que sempre vai ser assim. Que o que Deus tem pra gente é só dificuldade, é só perda. E não é. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Essa espera de pior, não, porque Deus tem o pior pra minha vida. Não, a qualquer momento, Deus pode estar com o cinturão ali na mão e Ele pode me prejudicar, Ele pode me bater, Ele pode... E a gente fica nessa expectativa de que hora que vai dar ruim, que hora. Tanto que a gente não se permite muitas vezes curtir as bênçãos de Deus, desfrutar do descanso do Senhor, porque a gente está o tempo todo armada, achando que algo pior vai acontecer. Eu tenho que estar preparada para o pior. Números 14:3 diz: porque Ele está nos trazendo para essa terra para sofrer de novo. Então a gente fica pensando, todo desafio que aparece vai dar errado de novo. Para que esse desafio? Vai vir o pior de novo na minha vida? Vai acontecer de novo na minha vida aquilo difícil que já aconteceu uma vez? Por que está acontecendo? Por que estou conhecendo alguém para me decepcionar de novo? Porque eu abri uma empresa para falir de novo, como eu já fali? Jeremias 29:11 diz que os planos de Deus não é para nos causar dano. Mas muitas vezes o processo vai exigir fé e trabalho. O processo vai demandar coragem da gente. E a gente precisa enfrentar com esperança, confiando de quem é o Senhor que nos chamou para essa batalha. E que sim, talvez lá atrás você já deve ter se decepcionado, já deve ter falido, já deve ter dado errado algo. Mas isso não pode se tornar o padrão da sua vida. E você esperar sempre que o pior aconteça.
Haja como Caleb. Lembre que ele já venceu. Jesus já venceu. Logo você vencerá também esse desafio. João 16,33 diz que no mundo nós teremos aflições, mas vamos ter bom ânimo, porque ele já venceu. Não pense que suas forças e pensamentos vão te proteger. Não, eu preciso me proteger aqui, porque eu não quero mais passar aquilo que eu passei. Eu não quero passar mais nenhum desafio. Se Deus está te chamando, Ele vai estar com você e Ele vai te proteger. Às vezes a gente acha que a nossa decisão, a nossa forma de pensar não é para nossa proteção, a gente está se protegendo, é para nossa precaução. Muitas vezes é covardia, muitas vezes é preguiça, muitas vezes é orgulho, porque a gente acha que o nosso plano é melhor do que o dele. Não posso confiar no Senhor, porque uma vez eu confiei e não deu bom. E a gente acha com a nossa percepção que não deu bom, mas a verdade é que tudo cooperou para o nosso bem. Que hoje você possa ter clareza de qual é o ponto que você tem apoiado o seu pessimismo e que você possa vencer essa tendência de julgar as situações que você tem vivido, os desafios, para o lado mais desfavorável, de esperar sempre o pior, que você se encha de esperança no Senhor e espere o melhor. Espere o melhor. Sim, talvez não saia exatamente como você planejou, talvez o resultado não seja o que você espera, mas sempre será o melhor de Deus para a sua vida, porque Ele vê o todo. E o que a gente olha aqui e acha que deu ruim, que foi um fracasso, que acabou, Deus diz não, é só o começo. Tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Confie nos planos de Deus. E Ele nos ajudará a vivermos de uma forma valiosa, como você é. Se esse podcast ajudou você, abençoou a sua vida no dia de hoje, que você possa deixar aqui sua reação, pode me mandar o seu depoimento. Eu tenho recebido algumas mensagens tão especiais de algumas pessoas que ouviram o podcast, que o Senhor falou através do podcast. E eu fico muito feliz de receber esses feedbacks de vocês, de saber que tem sido um instrumento. Muito, muito grata. Então, se o Senhor falou com você, me mande, pode me mandar no privado, se você não se sentir confortável de escrever nada aqui nos comentários, mas eu vou ficar muito feliz de saber, tá bom? E não deixe também de compartilhar com aquela amiga que você sabe que tá lutando aí pra ser mais otimista em alguma área da vida, que você pode abençoar também o dia dela no dia de hoje. Um grande abraço, bom dia.